Inconcluso. Lá dos altos aposentos, ainda no leito atirados, a rainha cutuca o rei. Antes mesmo de acordar, ele brada a todo o castelo uma ordem ecoante: que se abram as portas! Os servos preguiçosos começam a mover as engrenagens das grandes portas. Num preguiçoso despertar, o castelo começa a se abrir para receber os mensageiros. Quando se dá a primeira fresta durante a rangedeira, os viajantes mais ansiosos invadem a enorme morada como se destampássemos o ralo de uma pia cheia d'água, como na chupada de um buraco negro. Por todas as frestas, na medida em que os portões se abrem, os vários mensageiros do reino central solares adentram. Assustados com o tumulto, os servos tentam fechar o portão interno, mas conseguem travar apenas uma grade. Um a um, os mensageiros se espremem e entram ansiosos. Eles têm muita pressa. Atravessam com toda alegria os túneis, desvelando, extinguindo focos de escuridão e de sonho. Se trombam felizes pelos corredores em direção à realeza. Quando chegam ao monarca, relampeiam numa fração de segundo uma mensagem em seu pensamento: Bom dia, Vossa Majestade. Lentamente abri os olhos, abri a consciência. Mas um susto me fez interromper o primeiro bocejo, porque eu não estava em meu quarto. Quando acordei, estava numa sala sem qualquer saída. Não fosse minha presença, aquela sala estaria totalmente vazia. Eu era parede por todos os lados. Como me trancaram? Gritei por liberdade sem qualquer manifestação externa. Infelizmente, sempre precisarei de uma saída, mas eu era somente parede por todos os lados. No entanto, a parede sobre minha cabeça convencionou se chamar teto. A parede sobre meus pés não era parede. Talvez porque nela meu corpo se apoiasse o tempo todo, ou porque era ela quem sustentava todas as paredes de fato, ou por ser no chão que animais e eu, a partir de agora, dormiria e sonharia que não estava preso em uma caixa. Se não foi um sonho que me trouxe aqui, sonhar parecia ser a única maneira de sair. Talvez testando a consistência do teto. Seria fácil alcançá-lo se alguém me erguesse pelos cabelos. No salto já estava contido o retorno ao solo. No quarto não há janelas de madeira ou de ferro, persianas, escotilhas, nem abertas nem fechadas. No quarto não há entradas ou portas, logo nele nunca fui trancado. No quarto há espaço, profundidade, altura, dimensão, tempo, largura. Há mais conceitos que coisas. No entanto, não há o conceito saída. O quarto não ensina a sair dele. Se no momento não há solução, para que alimentar a inquietação? Então, me acalmo. Arrefeço meus pensamentos. A sonolência anoitece meu mundo interior. No escuro, me ocupo em escrever com grãos de areia e poeira a palavra exílio. Junto grão a grão a matéria da minha tarefa. Junto grão a grão a matéria da minha tarefa. Junto grão a grão a matéria da minha tarefa.
junto grão a grão a matéria da minha tarefa. Junto grão a grão a matéria da minha tarefa. Junto grão a grão a matéria da minha tarefa. Junto grão a grão a matéria da minha tarefa. Grão a grão finalizo o E em alguns dias. Concluo o X em uma porção de semanas. Não há mais grão de coisa nenhuma para terminar palavra alguma. Então, vegeto. Me recolho à inação. Me esqueço de mim. Reservo-me numa inércia tão aguda que abandono o círculo do tempo. O presente deixa de existir. E nenhuma de minhas células nunca mais morrem. Tampouco se duplicam. E assim me mantenho por eras. Mas como uma mutação, como um bizarro acidente da natureza, o futuro se apresentou como uma boia jogada a um náufrago. O futuro, essa terra fértil em que germina a fé. O futuro, com seus suculentos frutos de crenças prováveis, expectativas possíveis e das doenças da ansiedade. Nessa realidade possível, nessa boia, me agarro. E começo a pensar. Uma das paredes seguramente ruirá com um primitivo coice de músculos. Minha perna de músculos, pele, pelos, nervos, tendões, água, sangue, gordura e ossos. Mais forte que todas essas coisas, minhas pernas foram feitas com a matéria do andar, portanto, avessas à clausura. Pelo menos uma das paredes ruirá com a energia desse meu corpo se chocando contra outras resistências. Ruirá com a força da vontade de andar que as pernas têm, reivindicando que elas passem a ocupar o espaço ocupado pela alvenaria, já que do espaço só um corpo é dono. No fim das contas, optei pelo mais sensato e me joguei de corpo inteiro contra a parede. Ela fissurou, ela não suportou minha vontade de tomar seu espaço. Não suportou represar minha liberdade, que ama muito mais os acidentes do tempo do que a inação. A liberdade se abriu e, lamentavelmente, um grande pedaço de concreto também abriu meu tórax. Enquanto eu saía daquela sala, aproveitava para matar as baratas que covardemente debandavam de dentro do meu peito. Aranhas, libélulas e besouros.
Olha só, cigarras cantando em meus pulmões. Dali, ele correu. Era uma alegria ele poder correr novamente. Corria porque não há nada mais artificial para um animal do que o cárcere. Todo animal recém-libertado ou corre muito, ou nada muito, ou voa muito. Não importa para onde. Fazia um ensolarado dia lindo do lado de fora. Um campo aberto trazia esporádicas árvores frondosas. Elas contribuíam para o frescor da caminhada nas sombras espessas e com certa umidade. Mas ele não se importava com calor ou sombra, suor ou cansaço. Estar em movimento depois de uma era de inação se bastava. Mais à frente, o campo ia se afunilando, ladeado por um precipício que tomava todo o horizonte. Logo, seu destino foi chegar a uma ponte. Não havia mais caminho a percorrer, senão por ela. Era uma robusta ponte de madeira feita de vigorosos troncos muito bem alicerçados. Ele hesitou em atravessá-la, pois parecia interminável. Olhou para trás e nem sequer considerou voltar. Mesmo um tanto cismado, foi. Estar em liberdade o embriagava de confiança. Seus passos eram lentos e inseguros porque não havia ninguém ali. Ele estava apreensivo porque sentia-se mais solitário do que dentro daquela sala. Por ser um lindo dia, a solidão da ponte trazia para si uma atmosfera misteriosa, quase sinistra. Ele começou a correr para apressar a travessia. Na verdade, começou a correr para pelo menos enxergar seu término. Mas ele não lhe vinha à vista e correu um pouco mais. Depois de alguns minutos, quase nem se via a porção de terra de onde ela começara, e para as vistas só restava o gigantesco abismo ao qual a ponte se suspendia. Que ponte é essa? Pensou inquieto. A ponte liga dois lugares. Nela pulsa a transição. Ela afirma em si a necessidade de ser transição. Por isso é uma passagem ancestral. A ponte é o único lugar sem um lugar, um exercício de puro desinteresse que isenta-se de decisões. Quando por fim desmorona, não importa se o homem não construir outra no lugar. O intermédio já estará em potencial construído. As únicas coisas que o elo precisa são as coisas distintas que ele une. Não haveria vínculo se as coisas fossem todas iguais. Não haveria pontes. Quando ele parou de correr, quando parou de sonhar e acordar na clausura de uma sala, quando se cansou de apressar a travessia, lá estava ele no meio da ponte e ela no meio dele. Ele parou de fugir e se pergunta o que ela é. Ela quer o, ela aspira ao, ela vai para. É o transitivo, o entremeio, a associação. É o porquê do abrir a porta. É aquilo que está antes daquilo que se pede. O fronteiriço não lugar para um lugar. E o que é isso? Nem uma coisa nem outra e, ao mesmo tempo, não consegue ser nada. Seu fado é ser transição. Por vezes, seja por falta de sentido ou de energia, ele interrompia por um dia inteiro a travessia. Agora sim, enfim, considerou a possibilidade de voltar, mas não há volta. Era tarde demais para voltar. Isso seria regredir, não voltar. Então parava para descansar. Mas mesmo ali, parado na ponte, a transição estava em pleno trânsito. Nem anjos nem demônios lhe disseram que não se pode ficar muito tempo parado sobre ela.
Nem mesmo a santa amizade ou o augusto amor lhe sussurraram isso ao ouvido. Foi então que um dia o horizonte trouxe árvores num terreno firme onde o fim do precipício se anunciava. Ele respirou fundo em entusiasmo. Uma barranceira oferecia braços fortes para sustentar o fim da ponte e entregar quem por ela atravessasse até o chão do mundo. A travessia lhe tomou anos, mas depois da carga do tempo enrugar sua face, atravessou-a. Ele nunca havia avançado por uma ponte sem saber onde ela levava, com o que ela ligava. Porém, o que lhe intrigava ainda mais era seu novo tamanho. Se tornara um gigante. Outras coisas não são nenhuma novidade, e seu rosto enrugado muito dizia. No final da ponte estava seu próprio fim. O velho gigante caminhava lentamente se afastando da ponte e seus pés eram servidos pelo solo firme. Ele compreendia, com muita felicidade, que cada passo que dava significava um passo a menos que daria. Menos um passo, logo mais quando não poderá dar passo algum. Nesse momento, dar passo algum era o que ele mais queria. Além dessa compreensão, o velho sabia de tantas coisas. A memória prezou pelo que pôde da torrente do devir. O esquecimento anseia por devorar o que vige dessa torrente e essa fome realmente come. Então o velho gigante se constituía tanto dos pratos cheios quanto das lacunas deixadas pelos pratos vazios do esquecimento. Um corpo imenso, nutrido de todas as suas experiências, de tudo o que o esquecimento não comeu, ou com as lacunas que ele deixou, de todos os seus saberes e daquele oceano profundo que há antes deles. Quando o velho parou de caminhar para sempre, seu corpo estava imenso. Apesar de parecer normal, havia muita informação, emoção, porrada, alegria, vida, soro, mãe, livros, pedras, viagens, beijos, líquidos, internamentos, coerência, vocação, mergulhos, limpeza, vento, silêncio, tédio, ódio, tramas, muros, olhares, acidentes, segundos, unhas, compra, amores, escritos, moradias, apologia, história, direcionamento, exclusão, conformismo, trégua, tudo naufragou para dentro da terra úmida. E na barcaça de madeira, esse corpo imenso será tomado por outros pensamentos, os fungos. Ele não servirá mais para nada. Não importa se o velho atravessou os assuntos sem reflexão e dele saiu vazio, e se foi medíocre em todos os seus dias. Tampouco importa, ao contrário disso, se ele foi dono de uma obra fantasticamente póstuma. O corpo comido por fungos nunca saberá disso. Nunca saberá sequer que um dia soube. Nunca saberá que sua composição musical alterou a vida de milhares de vivos. Nunca saberá que sua invenção exterminou centenas de outros. A maior crueldade do fim são os festejos do triunfo final do esquecimento sobre a memória. É quando se dá conta que o humano transformou a memória em mais uma de suas artificialidades. Uma resistência transitória, ineficaz, pueril. Dessa vez o rei não acordará. Dessa vez a parede não rachará com um golpe. Essa ponte jamais terá sua travessia concluída. Então, seja pela natureza saudável do esquecimento, seja pela transitoriedade do vivo, a tarefa mais árdua da obra é perdurar. Memórias que perduram são a maior invenção humana.
mas que isso não seja confundido com obra completa. Completude é justamente aquilo que morre. A obra afunda interrompida junto com seu autor interrompido. Naufraga junto com aquele que vive, que morre em movimento, que agitou-se colericamente e tentou safar-se para que sua obra saísse de sua vida. Vidas e obras serão sempre incompletas.